Olá a todos, meu nome é Cláudia Difonso, sou sócia da empresa Conte Mais Assessoria Contábil e hoje eu vou estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre o assunto benefícios fiscais no âmbito administrativo. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trago aqui o Hugo. O Hugo ele trabalha conosco na Conte Mais, no departamento societário e ele que faz todos os processos administrativos dentro da Conte Mais. Olá, Hugo! Fala, Cláudia, tudo jóia? Pessoal, tudo bem? Eu vou explicar para vocês na prática como é que funciona esse pedido de compensação e restituição após essa análise que é feita, né, do pedido de crédito no âmbito administrativo. Então, a gente vai explicar para vocês na prática de forma bem simples para vocês entenderem todo esse procedimento. Isso. E aí o primeiro tópico que eu trago aqui é um assunto que está muito em alta, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O que seria isso? Essa discussão, ela já vem desde um pouquinho antes de 2017, quando o Supremo ele determinou que era improcedente ter o valor do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Por muito tempo, só as empresas que entravam com o processo judicial é que poderiam ter esse benefício. Porém, o Supremo determinou que poderíamos, desde agosto de 2021, poderíamos fazer através de processos administrativos. E como que funciona esse processo? Ele é muito simples. Na realidade, ele é trabalhoso, mas para o empresário, ele é mais tranquilo. Como que funciona essa questão? Então, o que nós vamos fazer? No processo administrativo, nós precisamos levantar o crédito. Depois que nós levantamos o crédito, nós vamos fazer as retificadoras de todas as obrigações acessórias e entrar com esse processo aqui, nós chamamos de processo administrativo. Então, seria o levantamento do crédito, mais a retificadora das obrigações acessórias, e aí nós vamos ter um crédito junto à Receita Federal. E aí vem a parte de como compensar. Hugo, e depois que nós entrarmos com esses processos, né, solicitando o crédito, colocando que a empresa recolheu a maior, o PIS e COFINS, exato. Como que funciona, como que a gente faz para a gente se utilizar desse crédito? Explica para nós um pouquinho se a empresa precisa aguardar, ser restituída, como é utilizado esse crédito? Bom, Cláudia, vamos lá. Aí chegou a hora da parte boa, né, que é a hora que o nosso cliente ele vê o resultado e vê que o dinheiro não vai mais sair do bolso dele por um bom tempo e que ele vai ter um respiro no caixa, né? Então, o que acontece? Quando você termina de fazer esses levantamentos, que faz as retificações das obrigações acessórias, que é levantado o crédito, imediatamente a gente já pode utilizar esses valores, certo? A utilização desses valores, ela pode ser feita através do pedido que a gente faz eletrônico para a Receita Federal, através de um sisteminha que eles chamam de PERDCOMP. A PERDCOMP, nós podemos utilizar o crédito mediante um pedido de restituição, onde lá nós informamos os valores, já informamos dados bancários do cliente e esse valor, após a análise da Receita Federal, ele vai ser restituído direto na conta bancária da empresa. Tá? Nós não recomendamos muito fazer através dessa condição, porque pode demorar até 5 anos para a Receita Federal restituir vocês. Tá? Então, o que é mais aconselhável, mais prático para você utilizar o dinheiro de imediato, esse crédito, é fazer a compensação. A compensação ela pode ser feita mensalmente, onde a gente vai utilizar esse crédito para compensar os impostos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, IPI, entre outros, com exceção débitos do Simples Nacional. Então, a compensação é feita de forma mensal e deve ser feita sempre antes de vencer o imposto. Se a Cláudia fechar a apuração do crédito no mês de setembro, por exemplo, lá dia 25, 26 de setembro, fechou a apuração do crédito, a gente já pode utilizar para compensar débitos no mês de outubro, entendeu? Antes do vencimento. E aí você já vai utilizando esse saldo aí, esse crédito, até fazer a quitação do valor total. Muitos perguntam, mas isso tem risco? Não, isso não tem risco nenhum. Esse crédito ele já é garantido. A partir do momento que nós entramos com as retificadoras, esse crédito vai estar liberado para que a gente faça a PERDCOMP, o pedido de
o processamento, né, o pedido de compensação junto à Receita Federal e poderemos compensar com outros débitos futuros, né, como o Hugo disse, os débitos federais. Cláudia, até para fazer um adendo também, nesse caso, quando a gente faz o processo de PERDICOMP, ele é denominado pagamento indevido a maior, né, que essa é a origem do nosso crédito. Então, é através dele que a gente vai fazer essas compensações. Se o cliente não quiser fazer a compensação, não tem problema, a gente pode fazer restituição. Só que tem algumas particularidades. Por exemplo, se a empresa tem débitos vencidos, ele pode utilizar esse crédito também para compensar. Se a empresa prefere manter o pagamento em dia ali dos impostos sem utilizar o crédito, pode ser feito o pedido de restituição. Aí é uma particularidade de cada cliente que a gente vai atender de acordo com a necessidade. Tá? Muito bom. Mais um tópico aqui que nós vamos falar hoje é sobre o ressarcimento do IPI. Muitas empresas, indústrias, elas acabam comprando sua matéria-prima com crédito de IPI e quando ela faz a transformação dessa matéria-prima no produto que ela industrializa, esse produto ele tem alíquota zero de IPI. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a empresa ela gera um crédito de IPI, um saldo credor de IPI. Tá, e como fazer com esse saldo credor que está parado lá no meu balancete, na minha apuração do IPI? Eu posso utilizar esse crédito? Eu vou responder para vocês. Sim, vocês podem, as empresas podem se utilizar do crédito do IPI. É um processo, como eu disse, é um processo administrativo. Então, ela vai funcionar da seguinte maneira. Ela também vai ter duas etapas, ok? Nós vamos fazer o levantamento desses créditos. Ele é feito através do processo de PERDICOMP, solicitando o ressarcimento de IPI. E aí, como eu faço com esse crédito que eu tenho? Eu posso utilizar esse crédito para quê? Para pagamento de outros impostos? E aí o Hugo vai explicar para nós um pouquinho o que vai acontecer caso a empresa tenha esse crédito e depois que nós fizermos a primeira fase, que é a solicitação do ressarcimento do IPI. Hugo, fala para nós como que funciona. Bom, Cláudia, exatamente isso, tá? Em resumo, ele também tem no sentido da execução da compensação ou do pedido de restituição, ele tem o mesmo procedimento ali, só muda uma questão, uma particularidade que quando a gente vai fazer a compensação ou restituição de créditos de ressarcimento de IPI, primeiro a gente faz, depois que você levanta o crédito, né, nós transmitimos para a Receita Federal o pedido através também do sistema da PERDICOMP, o pedido de ressarcimento de crédito, e aí com esse pedido de ressarcimento de crédito ele vai gerando o valor desse saldo a cada trimestre, tá? Ele acumula o valor do crédito por trimestre. Feito esses pedidos de ressarcimento, que é onde eu falo, Receita Federal, eu tenho esse crédito do IPI referente a esses trimestres no ano X, Y, Z, a gente executa depois a compensação também no segundo momento, através do processo de PERDICOMP, tá? Então, na prática, ele é um pouquinho mais burocrático para a gente aqui que executa o trabalho, mas para o nosso cliente, ele também é no âmbito administrativo, não precisa acionar nada judicialmente, e aí a regra é a mesma. A gente pode utilizar esse saldo credor para compensar impostos federais, para pedir a restituição, tudo isso vai da demanda do nosso cliente, de você que está nos assistindo, o que você vai querer, tá? Então, na prática, é bem tranquilo também, Cláudia. Muito bom. Então é isso, pessoal. Hoje nós trouxemos aqui dois tópicos, dois assuntos onde o contribuinte tem direito a créditos que pode buscar junto à Receita Federal para a quitação de débitos futuros. E se você ficou interessado, gostou, nos acompanhe no canal e dúvidas, a Conte Mais estará sempre à disposição para ajudar. Deixa o seu like pra gente, né, Cláudia? Isso mesmo, deixa o seu like aí nesse vídeo. Hugo, muito obrigada, Eu que agradeço, Cláudia. Tamo junto. Beleza, pessoal? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.